Olá, nesta aula iremos apresentar o procedimento para a realização da técnica de eletroforese e geodeagarose. Eu me chamo Aline Félix, sou doutoranda do Laboratório de Biodiversidade Genética de Insetos da Universidade de Pernambuco e irei apresentar essa aula juntamente com Laís Rodrigues, aluna de Iniciação Científica do LBGI e também monitora da disciplina de Genética Molecular. A técnica de eletroforese consiste no processo de separação de moléculas de DNA e RNA por meio da aplicação de um campo elétrico que impulsiona a passagem dessas moléculas por um gel poroso. A passagem dessas moléculas pelo gel poroso ocorrerá de modo que as moléculas menores migrarão mais rapidamente que as maiores, sendo então esse processo baseado no tamanho molecular. Este processo é útil tanto para aplicação em análise forense, em diagnóstico molecular, em teste de paternidade, na pesquisa científica, entre outras aplicações. Para iniciar o procedimento, nós vamos fazer o gel de agarose. Vamos pesar 0,3 gramas de agarose. Agora vamos diluir a agarose em 30 ml de TAI, que é o tampão trisacetato DTA. A agarose em temperatura ambiente ela não se dissolve, então vamos aquecer essa solução. Após a agarose ser dissolvida, vamos esperar esfriar um pouco para verter na cama. Aqui nós temos a cama, já com os moldes colocados. Nessa etapa é importante que não haja formação de bolhas para não atrapalhar o procedimento. E vamos agora colocar o pente para que haja formação de poços no gel. Oi gente, meu nome é Laís Rodrigues, sou uma das monitoras de genética molecular e agora vou dar prosseguimento à técnica de eletroforese. Vocês acabaram de ver o preparo do gel de agarose e agora vocês podem ver aqui que ele já foi polimerizado. Antes de começar o nosso procedimento, a gente precisa retirar esses moldes. Nós precisamos retirar esses moldes. Primeiramente, vamos retirar o molde dentado, que a gente chama de pente, e ele forma os poços em que a gente vai depositar as nossas amostras. Então, a gente precisa tirar ele com bastante cuidado. Após retirar esse molde, vou retirar os moldes laterais. Com a retirada dos moldes, é assim que fica o nosso gel. E agora a gente vai encaixar ele dentro da cuba de eletroforese horizontal. E para dar continuidade a esse processo, nós vamos preencher essa cuba com o tampão de correia. A gente vai preencher a cuba com o tampão até que o gel esteja completamente submerso. O tampão, juntamente com os fios de platina que estão localizados no fundo da cuba e estão em contato com os eletrodos, permite que essa corrente elétrica aplicada faça com que as nossas amostras corram pelo gel. Agora nós vamos tratar das nossas amostras. São 3 amostras que vamos utilizar. 2 de DNA genômico e uma de produto de PCR, que foi a PCR do gene da histona H3 da espécie Rheumatocerus brasiliensis.
E além das nossas 3 amostras, também é necessário reservar um dos poços do gel para o nosso marcador de massa molecular, o LADER. O LADER apresenta fragmentos de DNA com tamanhos já conhecidos e permite ao pesquisador determinar o tamanho de suas amostras através de comparação. Aplicar apenas as nossas amostras não é o suficiente. Precisamos prepará-las antes de aplicá-las. Com isso, nós vamos adicionar mais 2 componentes ao DNA que já está aqui nos tubinhos. O primeiro sendo um tampão, nesse caso aqui, o azul de bromofenol, que apresenta uma densidade maior que a do tampão e, com isso, garante que as amostras permanecerão no fundo dos poços. E o outro é o corante fluorescente GelRed. Eu acabei de mostrar aqui os componentes separados, porém eu vou utilizar uma mistura que já contém os dois. Bom, eu acabei de finalizar a aplicação das amostras nos poços e agora a gente vai se preparar para realizar a corrida do gel, né? Primeiro, a gente vai fechar a cuba. E vamos conectar os fios que ligam a fonte de corrente contínua à cuba. Como já mencionado por Aline, o que permite a migração do DNA é a aplicação da carga elétrica. Como vocês já devem ter visto durante a aula, o DNA ele apresenta uma carga negativa. E por isso ele foi aplicado na extremidade do gel, próximo ao polo negativo da cuba. E quando a gente aplicar essa energia, ele vai correr em direção ao polo positivo. Aqui existem alguns parâmetros na fonte de energia, sendo eles a voltagem, a corrente, a potência e o tempo. A voltagem ela é determinada pela distância entre os dois eletrodos, neste caso, o tamanho da cuba. Já o tempo ele é determinado de forma empírica. O que isso significa? Que ele é determinado com base no conhecimento do pesquisador em relação àquelas amostras. O quanto de tempo vai ser necessário para essas amostras se separarem e formarem suas bandas? A olho nu, as nossas amostras e as bandas formadas por ela são invisíveis. E foi por isso que a gente aplicou o corante GelRed, que ele vai ser possível visualizá-lo após essa corrida em luz ultravioleta. E agora eu vou colocar esse pano escuro em cima da cuba para que a luminosidade no ambiente não interfira nas propriedades do corante. Após a finalizada corrida, nós vamos colocar o gel de agarose no transiluminador. Esse equipamento ele emite luz ultravioleta que vai interagir com o corante GelRed que foi intercalado no DNA. Aqui nós temos a câmara escura. Vamos abrir e posicionar o gel em cima do transiluminador. Após posicionado, vamos fechar, ligar a luz ultravioleta e a imagem será capturada por esta câmera e enviada ao computador. Após posicionar o gel no transiluminador, nós vamos capturar a imagem com a utilização de um programa. Agora vocês podem ver a imagem do gel. Da esquerda para a direita nós temos o primeiro poço com o LADER, que tem várias bandas de tamanhos diferentes que são conhecidos. No segundo poço nós temos uma banda única de uma amostra de DNA genômico, que são fragmentos grandes, logo a banda se apresenta logo na parte superior,
com pouca migração. No terceiro poço nós temos também DNA genômico, no entanto esse DNA genômico ele se apresenta degradado, por isso que as bandas ele aparecem com muita migração e com essa mancha ao redor da banda. No quarto poço nós temos a amostra do fragmento específico de DNA que foi amplificado por PCR, um fragmento do gene da histona H3 de Rhamatoceros brasiliensis. Esta foi uma aula sobre a técnica de eletroforese em gel de agarose para ácidos nucleicos para a turma da disciplina de Genética Molecular do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco. Obrigado e bons estudos, pessoal!